transtorno de déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDA e TDAH. São siglas, são nomes compridos que têm aparecido com muita frequência nas escolas e nos lares. E isso nos causa alguns estranhamentos, principalmente porque conhecemos pouco sobre o assunto. Às vezes não conhecemos nada. Neste vídeo hoje falaremos um pouquinho desse assunto. Eu sou Vanessa Henrique do canal Educavox, seja muito bem-vindo. O TDA surgiu pela primeira vez na década de 80 e é o transtorno e déficit de atenção. O que isso significa? Este diagnóstico foi dado às pessoas que têm dificuldade de manter atenção e foco, que têm um tempo de concentração muito reduzido. Ao longo do tempo se percebeu que muitas dessas pessoas que têm o déficit de atenção também apresentavam algum tipo de hiperatividade. Ou seja, além do tempo de concentração muito reduzido, também apresentavam grande impulsividade, agitação, inquietude, e isso foi fazendo com que esse transtorno fosse melhor estudado. Quem faz o diagnóstico desse tipo de transtorno é a área médica e terapêutica. E esse transtorno merece atenção e cuidado, porque ele precisa sim, por muitas vezes, de uma intervenção medicamentosa, ou seja, do uso de medicamentos. Tudo depende de como isso é avaliado e o quanto isso impacta na vida da criança ou do adulto. O diagnóstico e a opção pela medicação ou não é feita pelos médicos que estão acompanhando o caso, pelos terapeutas, pela família, enfim. O objetivo da medicação é ajudar a pessoa com esse transtorno a ter uma qualidade de vida melhor. Eu sou professora, sou pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga, enfim. E o meu lugar de fala é de quem recebe alunos com o TDA ou TDAH. E aí vou falar aqui para vocês do lugar de professora, do lugar de pedagoga. Quando nós temos um aluno, uma criança, um jovem que tem esse transtorno, nós percebemos a dificuldade desse aluno em dedicar longos tempos a realizar as tarefas. Geralmente, os nossos alunos com esse tipo de diagnóstico, eles dizem: a escola é chata, eu odeio as tarefas. São crianças que têm dificuldade de começar uma tarefa, de concluir, porque o tempo de concentração deles é muito reduzido. E isso deixa os professores muito incomodados, né? Porque nós precisamos muitas vezes que esses alunos parem, se concentrem para que consigam sistematizar aquele conhecimento que está sendo proposto. Olha o disparate que a gente tem na mão. Uma criança, um aluno, um jovem que tem uma dificuldade de concentração, uma impulsividade, uma agitação importante, que às vezes é de maior ou de menor grau, tudo depende de cada sujeito, e temos a necessidade de organizar e sistematizar conhecimento com esses alunos. Então é muito complexo a gente conseguir articular essas duas coisas. É complexo, mas não é impossível. Muito pelo contrário. Eu sempre digo nos meus vídeos que é importante, é imprescindível, é essencial que o professor saiba o que o seu aluno sabe de fato. A partir do que ele sabe de fato e quando eu consigo mapear as possibilidades que aquele aluno tem, eu consigo sim fazer a escolha de estratégias que vão ao encontro daquilo que o aluno precisa. Se eu já tenho mapeado que é um aluno que tem um TDAH, que ele tem um tempo de concentração reduzido, que uma atividade de produção de texto para ele é uma coisa enfadonha, mas eu preciso que ele produza textos, eu preciso que ele registre textos. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou escolher estratégias onde eu possa propor a produção de texto, a escrita, a matemática, a história, a geografia, de uma forma que eu considere o tempo de concentração dele e que eu varie entre momentos onde ele tem que ficar mais concentrado e momentos onde ele pode ficar mais descontraído. Eu lanço mão de estratégias onde eu vou variando uma coisa e outra. Tem uma característica do ensino presencial
que é muito comum nas escolas, que é aquela coisa de colocar as crianças, mesmo os mais pequenos de 6 anos, sentadinhos, quietinhos, copiando da lousa, escrevendo no livro, anotando no caderno. Traz essas crianças, a partir dos 6 anos, quando eles ingressam no primeiro ano, para um lugar de concentração muito fechado e por um longo tempo. Agora pensa você, se você tem um aluno com TDA, TDAH, que tem um tempo de concentração, um tempo de concentração reduzido, uma agitação, uma impulsividade grande, imagina o sofrimento que é para este aluno permanecer por longo tempo fazendo uma atividade que exige concentração e quietude, inércia. Então é mais inteligente que o professor opte por alternar estratégias onde envolva corpo e movimento e momentos de concentração, de escrita, de conversa, de movimento, de fala, de atuação. É possível sim nós fazermos com que esses alunos coloquem em xeque tudo aquilo que eles sabem, porque todos aprendem. Todos aprendem, só que as pessoas não aprendem do mesmo jeito, porque ninguém é igual a ninguém, obviamente. O óbvio ululante. Agora, não dá para a gente desconsiderar as condições que os nossos alunos apresentam e ignorar tudo isso e querer que eles se enquadrem. Não, nós somos os profissionais, nós somos os cientistas da aprendizagem. Quem tem que lançar mão de boas escolhas, de boas estratégias para que os alunos sigam aprendendo dentro das suas particularidades, dentro das suas possibilidades, somos nós professores. E isso às vezes não requer planejamentos articulados, absurdamente difíceis, não. Às vezes o simples é o que faz mais efeito. É alternar entre fazer a lição sentado, fazer a lição em pé. Tem aluno que às vezes com esse tipo de transtorno, ele gosta de escrever em pé. E a gente, professor, fica incomodado porque o cara não está sentado do jeito que a gente quer. E não é assim que a coisa funciona. Ele tem as particularidades dele, ele tem as possibilidades dele. Ele consegue fazer? Consegue, mas consegue fazer em pé. Ele movimenta o corpo dele, a musculatura dele, e isso o deixa mais confortável para desempenhar as suas tarefas. Então, todo o segredo é: identifique o que o seu aluno sabe, identifique as possibilidades que ele tem, qual é o tempo de concentração que ele consegue manter, faça alternâncias entre momentos de concentração, momentos de descontração, para que este aluno e todos os outros sejam impactados positivamente. Porque esse tipo de proposta de alternar entre momentos de maior ou menor concentração não beneficia só alunos com esse tipo de transtorno, beneficia todos, porque eu favoreço a interação, eu favoreço inúmeros aspectos dentro da minha sala de aula, seja ela presencial, seja ela virtual, seja ela o que for, para que os meus alunos continuem aprendendo. Eu oferto um número maior de possibilidades. Então, todo o segredo é esse. Mapeie quais são esses alunos que estão dentro da sua turma. Identifique o que eles precisam. Pense nas possibilidades que eles têm. Faça escolhas com estratégias que vão ao encontro de fazer com que o seu aluno siga aprendendo. Eu consigo dizer a você com toda certeza que isso dá certo, porque só faz uns 20 e poucos anos que eu tenho trabalhado aí nessa área, que tenho feito essas escolhas e ajudado os professores que trabalham comigo a fazer essas escolhas, a identificar essas situações para que as estratégias sejam efetivas e eficazes. Experimenta, depois você me conta. E aos pais que têm os filhos com esse tipo de transtorno diagnosticado, vale a mesma coisa. O tempo de concentração dele é reduzido, ele é impulsivo, ele é agitado, e isso não faz dele melhor ou pior, faz dele ele mesmo. Acolha esta necessidade do seu filho, trabalhe com ela, reconheça que ele é o filho que vai precisar de alternância, que vai precisar de ajuda para se organizar.
Aceita isso e trabalha dentro desta aceitação que as coisas se tornam muito mais fáceis. Eu tenho certeza que quando a gente parte do princípio de aceitar o outro como ele é, as nossas possibilidades de convivência e de interação, elas se alargam exponencialmente. Então faça, aceita, porque com certeza o seu filho é um ser que merece todo o seu amor e que tem muitas possibilidades de ter sucesso na vida, com certeza. Só que precisamos fazer um trabalho. Educar não é um ato simples, é um ato complexo, com muitas variáveis, mas totalmente possível, principalmente porque ele conta com uma ferramenta chamada amor de pai e de mãe. Amor de professor, profissionalismo, ciência, boas escolhas. Juntando tudo isso, não tem como dar errado. É vitória na certa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, deixa seu comentário aqui, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau!